Reviravolta de última hora no Flamengo com o jogador fechado e já fazendo exames. Tem Cruzeiro ameaçando ir à justiça contra o Flamengo. Flamengo recebendo sim de atacante para finalmente fechar negócio e encerrar a janela. Tem Brazão decidindo o futuro, comunicando o Santos e o Flamengo tomando atitude. Flamengo também indo para cima do Breno Bidon do Corinthians. A gente vai trazer todos os detalhes no vídeo de hoje, tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão, é só se ligar no canal do Lucão! E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que tá no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar pro lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Primeiro com a agendinha de sempre, a gente tem aí Flamengo estreando no Campeonato Carioca nesse domingo contra a Portuguesa, com o estádio definido. O jogo vai ser no Raulino de Oliveira. O Luso Brasileiro, que é o estádio da Portuguesa, acabou não passando ali nas condições, ele está em obras, então acabou não sendo aprovado para essa partida. Então o jogo vai ser no Raulino de Oliveira, o estádio do Volta Redonda, que é um estádio bem legal, por sinal. Então falta só a gente saber como é que tá a condição do gramado, mas a molecada sub-20 aí já está em reta final de preparação para essa partida e o Flamengo estreia já nesse domingo. Depois tem Bangu, Volta Redonda e no dia 21 a expectativa da estreia do time principal contra o Vasco, time principal que se representa agora no dia 12, na semana que vem. Vamos seguindo aqui, porque tem uma confirmação. Pablo, zagueiro que ficou mamando na teta do Flamengo durante pelo menos um ano, dentro ali até da possibilidade dele, né? Mas dizem que ele teve propostas até melhores de clubes da Série A, acabou negando, foi agora para a Série B, porque preferiu ficar esse tempo todo aí ganhando seu grande salário sob contrato com o Flamengo e sem jogar. Por outro lado, o Flamengo também não o utilizou e ele estava no direito dele, mas já saiu e agora foi confirmado no São Bernardo, vai jogar a Série B do Brasileirão e também vai jogar o Paulistão. Pablo confirmado, não teremos mais que ver o Pablo lá treinando em separado e nem mais no Ninho do Urubu. Então, isso é uma boa notícia aí para essa temporada. Uma outra informação que saiu aí é que nesse domingo agora que passou, Filipe Luís esteve na Espanha para assistir o jogo entre Deportivo La Coruña e Cádiz. E aí ele tem uma certa relação ali com La Coruña e tal. E aí surgiu uma informação de que ele poderia estar observando o goleiro Vitor Asnar, de 23 anos, que é titular do Cádiz. Nada confirmado, a gente repete aí o que a diretoria do Flamengo falou, que não teria necessidade do Filipe Luís nem do José Boto irem ao estádio para observar jogador nenhum. O Flamengo tem uma equipe de scout que tem toda a capacidade ali de fazer vídeos, de fazer o que for necessário em relação a material para apresentar ao treinador e ao diretor. Então, o Filipe Luís esteve lá, existe esse boato aí, o brasileiro Vitor Asnar, 23 anos, que é titular. Ele veio revelado no Verona, da Itália, chegou ao futebol espanhol aos 19 anos, e aí fica essa questão, né? Acho que não tem fundo aí de verdade, mas existe essa informação, saiu essa notícia e eu tô trazendo aqui para vocês. Seguindo agora com negócio fechado no Flamengo e com reviravolta de última hora, que é a situação do empréstimo do Matias Vinha para o River, que está confirmado. O Vinha já se apresentou na Argentina, fez exames médicos, foi aprovado
e vai ser jogador do River oficialmente, vai ser anunciado já nas próximas horas. Por que teve uma reviravolta? Até então, o empréstimo era realmente dele precisar jogar 50% das partidas da temporada para que o River fosse obrigado a comprar 50% do passe do jogador. O que mudou aí nas últimas horas, momentos antes da assinatura? Mudou que a partir de poucos momentos antes o River passa a ser obrigado a comprar 100% do jogador e não mais 50% por 5 milhões de euros. Isso é abaixo do valor que o Flamengo gastou. O Flamengo gastou ali cerca de 7 a 8 milhões de euros no Matias Vinha. Ele chegou a estar um tempo do contrato no Flamengo, isso acaba reduzindo um pouco o valor, aumentou a idade dele também. Então o Flamengo entendeu que foi o melhor a ser feito, foi negociar o Matias Vinha. Então, do lado do Flamengo, a avaliação foi positiva por alguns fatores determinantes. Felipe Luiz não tinha planos de utilizar o jogador, cenário que já havia se repetido ao longo de 2025. O próprio Vinha manifestou o desejo de se transferir e as questões físicas do uruguaio também pesaram na decisão da diretoria. Com isso, o Flamengo entendeu que a operação atende aos interesses esportivos e financeiros do clube. Felipe Luiz não quer mesmo ter 3 jogadores por posição, e na lateral esquerda ele prefere Ayrton Lucas e Alexandro, então por isso é que aconteceu a negociação. E também sabendo que não teria muito espaço, o próprio Vinha tinha interesse em sair, estava querendo respirar novos ares, principalmente para ir para um lugar em que ele tenha mais oportunidades, e é o que está acontecendo de fato. Então vamos acompanhar. Qualquer novidade que a gente tenha aí sobre esse assunto, eu trago aqui para vocês. Lembrando rapidinho aqui do YouTube Shopping, tá passando um monte de produto maneiro aí na tela. E você, clicando em qualquer um desses produtos, você vai ser direcionado para o site de um dos parceiros do YouTube, Mercado Livre, Shopee ou Magalu. E aí você lá, comprando ou o produto que está sendo anunciado ou qualquer outro produto do site, você me dá uma moral muito grande e me incentiva a continuar produzindo conteúdo e trazendo todas as notícias do Mengão para vocês, beleza? Vamos seguindo aqui com o mercado da bola agora, porque tem uma oportunidade, uma pressão, na verdade, que a torcida vem fazendo na diretoria, porque saiu a informação de que Matheus Pereira está já com o contrato vencendo em menos de 6 meses, Palmeiras está de olho nele, o Cruzeiro já disse através do seu vice-presidente lá, o Pedro Júnior, que eles estão tendo obstáculos na negociação. Matheus Pereira tem 29 anos e a torcida botando uma pressão, a torcida do Flamengo, para o Flamengo atravessar o Palmeiras e ainda retirar um dos principais jogadores do Cruzeiro. Então, fica aí essa questão, quero ouvir de vocês nos comentários se vocês acham que o Flamengo deveria ir para cima de Matheus Pereira. Ele, na minha opinião, chegaria ali como um cara para disputar a posição com o Arrascaeta, como reserva dele, e aí muita gente poderia falar, mas o Carrascal, ele já faz essa posição ali, perderia espaço. Não perderia, porque o Carrascal joga em todas ali da meia para frente, ele joga em todas as posições, teria espaço com certeza, é um jogador sensacional. Resta saber se o Flamengo tem interesse no Matheus Pereira, porque a gente sabe que hoje a posição de meia armador não é uma das opções primordiais, ali uma das prioridades do Flamengo no momento, mas vamos acompanhar, vai que o Flamengo resolve partir para cima e fazer uma proposta. O Matheus Pereira é um grande jogador, a gente não tem dúvida disso, mas resta aí essa questão de espaço no salário, se o Flamengo entende que vale a pena fazer esse esforço aí pelo jogador. Deixa nos comentários aí se você gostaria que o Flamengo fizesse essa tentativa. Caso o Flamengo fosse para cima e o Matheus Pereira aceitasse, ele viria para o Flamengo no meio do ano, quando o contrato dele acaba. Então, fica aí o questionamento. Brasão, saiu uma notícia aí de que o Brasão prefere seguir no Santos, descarta saída para qualquer time que ele vá ser reserva, e aí entendeu-se aí que estava falando do Flamengo, mas a informação é que o Flamengo não desistiu do goleiro, vai insistir no Brasão. Inclusive ontem teve uma informação de que o José Boto esteve reunido
com Ed Colombo, integrante da agência que representa vários atletas, entre eles Gabriel Brazão, e ele voltou ali para conversar com o Boto para reacender e para dar brechas ali e os caminhos para o Boto conseguir um acordo e trazer o Gabriel Brazão. Então, a informação que saiu de que o Brazão não tem vontade de vir tá meio que se contradizendo com essa fala do empresário dele, né? Então, a gente fica na dúvida, vendo no que vai dar, mas de fato tem até foto dele reunido com o empresário do Gabriel Brazão. E aí a matéria finaliza com a frase: o que antes parecia complicado, agora já se torna possível. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. A minha opinião, vocês já sabem, já acho que está num nível muito alto de grana pelo Brazão. Acho que o Flamengo já esticou a corda demais, já teria que partir para outras opções. Tem o Pedro Morisco, tem outros goleiros aí que o Flamengo poderia ir atrás, mas até o momento o Flamengo insiste no Gabriel Brazão e a gente vai ver quais vão ser aí os próximos capítulos, qual vai ser o desenrolar dessa história. Agora vamos falar de Caio Jorge, mas antes vou lembrar vocês aqui do FIFA Friends Plus, que é a melhor forma de você jogar o FIFA nos dias de hoje. Tá lançada a V8 com Série A, B, C, D do Brasileirão, com a narração atualizada por IA, com um narrador falando o nome de todos os jogadores, com todos os estádios, os jogadores com face. Tem os times da Europa, da América do Sul também. Você pode jogar Libertadores, Brasileirão, Mundial de Clubes no formato Copa do Mundo também. Tem campeonato estadual, tem tudo para você jogar o seu modo carreira mais legal da vida. E para você saber mais, você pode ir lá no meu outro canal, no Lucão Joga, para ter mais detalhes do FIFA Friends Plus. E também, para adquirir, tem o link aqui na descrição. Beleza? Vamos seguindo aqui para falar de Caio Jorge, que o Flamengo deu uma esfriada no negócio intencional para tentar ver se consegue diminuir esses valores. O Flamengo não pretende fazer uma nova proposta por agora, principalmente depois que o Cruzeiro está dando chilique, está dizendo que encerrou as negociações, que está ameaçando até colocar na justiça, porque o Flamengo está aliciando o jogador, como se todos os times do Brasil, inclusive o Cruzeiro, não conversassem antes com o staff do jogador e com o próprio jogador para entender se ele tem vontade de ir para o clube, né? Isso acontece em praticamente 100% dos casos. Saída agora recente do Fabrício Bruno para o Cruzeiro, principalmente. O do Gabigol menos, porque o Gabigol já estava ali em reta final de contrato, mas o Fabrício Bruno principalmente, você acha mesmo que não teve nenhuma conversa do Cruzeiro antes para entender a vontade do jogador? Com certeza houve. Agora, do lado do Flamengo, é claro, tá havendo conversa. O Flamengo ofereceu mais do que o dobro do salário para o Caio Jorge, prêmios atrativos tanto para ele quanto para o staff, o que está fazendo o jogador deixar claro que gostaria de vestir a camisa do Flamengo, que gostou muito da proposta, mas não necessariamente que ele quer sair do Cruzeiro. Ele está deixando isso claro para que o Cruzeiro, tomando a decisão de vender, tenha certeza que ele vai ficar feliz. Mas isso não significa que ele está forçando a saída, não tá? Ele é muito bem visto lá internamente, ele é muito grato ao Cruzeiro também, mas o Flamengo insiste nele, e mesmo com essa informação do Cruzeiro, de negociações encerradas, o Flamengo ainda tem o Caio Jorge como plano A, uma informação que veio do Pablo Rafael Rua, que é um jornalista aqui do Rio de Janeiro, trazendo o seguinte: Flamengo nos bastidores diz que não desistiu de Caio Jorge e o clube acredita no negócio e segue otimista. Conversei agora com uma fonte da diretoria do clube que garantiu: Flamengo está colocando as energias no Caio Jorge. Ele é o nosso foco. Então, Flamengo ainda tem o Caio Jorge como principal alvo. A informação que a gente tem, como eu falei, é que ele quer muito vir. O staff quer muito que ele venha porque é interessante para eles financeiramente. E aos poucos o Flamengo vai tentando quebrar aí essa pedreira para trazer o Caio Jorge para o Flamengo. Eu já acho que os valores estão extrapolando o razoável, não acho que o Flamengo tinha que insistir nesse jogador, mas a notícia atual é essa, que o Flamengo segue focado nele. Em paralelo, existe informação aí de negociação com o Marcos Leonardo, com o Cauã Elias. O Marcos Leonardo, a gente soube que o Flamengo chegou a conversar com o Al Hilal ontem
pedindo informações sobre disponibilidade do jogador. Ainda não fez proposta oficial, mas perguntou a disponibilidade para saber quais são as condições de negócio e tudo mais. Então o Flamengo já trabalha ali em paralelo com planos B e C, mas o foco continua no Caio Jorge. Do lado do Marcos Leonardo, o Flamengo já tem o ok do jogador, tanto para salários quanto prêmios e tudo mais. Ele aceita diminuir um pouco o salário, ele ganha cerca de 2,7 milhões de reais lá no Al Hilal e aceita cair um pouco esse valor aí para se adequar ao teto do Flamengo. Então, em relação a salários, o Flamengo já tinha acertado com ele no meio do ano e agora tá com isso praticamente certo com o Marcos Leonardo, mas é óbvio, falta o acordo com o Al Hilal. Então vamos acompanhar. Qualquer novidade que eu tenha sobre esse assunto eu trago para vocês. O Al Hilal que tem uma questão ali de liberação do Marcos Leonardo, porque ele está no limite dos estrangeiros. Ele negociou o João Cancelo, lateral, com o Barcelona ontem pelo mesmo motivo, e aí surge ainda mais forte esse boato de que o Marcos Leonardo também pode ser negociado, porque o Al Hilal está querendo contratar outros estrangeiros para o elenco, e a gente vai acompanhar. Qualquer novidade eu trago para vocês. O Cauã Elias, nesse momento, está ali em stand-by, mas é um dos outros alvos. Hoje, o Caio Jorge é o plano A, muito lá em cima, e o Marcos Leonardo sendo tratado ali como uma alternativa. Vamos ver no que vai dar, e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Para fechar, Breno Bidon. Flamengo realizou uma consulta pelo Breno Bidon do Corinthians. O clube carioca procurou os representantes do jogador de 20 anos para entender as condições do negócio e avalia apresentar uma proposta de aproximadamente 15 milhões de euros, o que equivale a cerca aí de 98 milhões de reais na cotação atual, para tentar contratar o meio-campista de 20 anos. Informação vindo da Rádio Tupi. E o Breno Bidon é um ótimo jogador, eu acho que seria uma ótima contratação para o Flamengo, mas existe aquela contrapartida. Será que o Breno Bidon, pagando esse valor todo por ele, porque de 15 milhões é o que o Flamengo pretende oferecer, mas a informação é que o Corinthians pede lá na casa dos 25. Será que não vale a pena mais ainda pegar um jogador consagrado e que viria de graça como o Matheus Pereira? Ou gastar um pouco mais e trazer o Paquetá? Talvez. Breno Bidon é um bom jogador também. Qualquer uma das três opções seria muito interessante. O Bidon ali é o mais novo dos três. E o Flamengo segue no mercado buscando contratações. Soltou uma nota aí dizendo que o Flamengo trabalha com calma, com estratégia, que ele não vai sair dando tiro por aí, fazendo um monte de tentativa, fazendo um monte de proposta, muito por conta aí de pressão da torcida. Mas o fato é que o Flamengo está fazendo suas tentativas aí e muito em breve teremos novidades sobre contratações do Mengão. Então, vamos continuar acompanhando qualquer novidade sobre Breno Bidon, sobre Matheus Pereira, sobre Caio Jorge, sobre Marcos Leonardo, a gente traz aqui para vocês. Beleza? Lembrando mais uma vez do YouTube Shopping, todos os produtos passando aqui na sua tela, que você clicar, você vai chegar no site do parceiro do YouTube e comprando o produto do anúncio ou qualquer outro, você me ajuda e me incentiva muito a continuar trazendo todas as notícias do Mengão com esse nível de detalhe aqui que vocês gostam. Beleza? Por hoje era isso. Flamengo!